Paz e graça para você ligado nessa emissora. Temos hoje o privilégio de, mais uma vez, entrevistarmos um irmão em Cristo, a fim de conhecermos tanto a diversidade do corpo de Cristo, já que ele faz parte de uma igreja que muito raramente vem ao Vejam Só Entrevista, e elucidar as questões das Sagradas Escrituras. A Bíblia fala que o corpo de Cristo é bastante diverso, e eu tenho dito aqui que é muito importante lembrarmos disso, porque todos nós queremos que os crentes sejam iguais a nós, né? Aí a Bíblia, no Novo Testamento, mostra que o fígado é tão importante quanto o fêmur, o osso da perna. Porém, eles não parecem em nada. Até um cego percebe a diferença entre os dois. Como conceber essa diversidade do corpo de Cristo de maneira sadia? Muitas vezes nós não temos tido essa habilidade e acabamos discriminando ou julgando irmãos e irmãs que vão conviver conosco lá no céu. Como é que Jesus, o cabeça desse corpo, se sente? Eu tenho a impressão que muitas vezes ele acha que nós fizemos do corpo de Cristo uma espécie de Frankenstein. Ah, ficou curioso, curiosa para saber quem é o entrevistado? Pastor Kennedy Matos, da Igreja Adventista da Promessa. Não é Adventista do Sétimo Dia, e a gente já vai saber exatamente por quê e como lidar com as questões do Antigo Testamento, com as questões da lei. Todos nós que temos algum tipo de conhecimento em relação às igrejas evangélicas, sabemos que os adventistas são um dos grupos que priorizam a lei do Antigo Testamento. Até que termos, ou em que termos, e até que ponto, a gente vai descobrir já. Seja muito bem-vindo, pastor Kennedy Matos. Muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Que Deus o abençoe grandemente. É um prazer, pastor Heber, é uma alegria poder estar aqui, é um privilégio, né, poder participar do programa. Eu acompanho o programa há muito tempo e me sinto honrado de estar aqui e lidar com essa questão, que é uma questão realmente delicada, né? Principalmente no contexto atual da igreja contemporânea, mas nós vamos ver de forma saudável, né? Que essa, como o pastor falou muito bem, essa multiplicidade da graça, essa variedade da graça de Deus que opera sobre todo o corpo de Cristo na igreja, é uma bênção, né? Fazendo com que o evangelho alcance todos, né? É a multiforme graça de Deus que é manifestada no corpo de Cristo. Aleluia. E para os saudosistas, eu lembro que o propósito do programa Vejam Só, desde a época dos debates, que continuam de segunda a quinta, né, era justamente mostrar a riqueza que existe na diversidade dos ministérios, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11. Pastor, onde fica a sua igreja e qual os horários de culto? Sim, a minha igreja ela fica na rua Voluntários da Pátria, 1168, em Santana, próximo, bem perto do metrô do Carandiru, né? Bem aqui no centro. Nós temos, no sábado pela manhã, às 10 horas, escola bíblica e discipulado, que é uma parte voltada para o ensino da Palavra de Deus. E às 11 horas nós temos o nosso culto de celebração, adoração, pregação da palavra. Nós sempre costumamos pregar sermões em séries, né? E aos domingos, às 19 horas, também no mesmo endereço. Então é sábados pela manhã e domingos à noite. Isso. Perfeito. Para você que está assistindo a essa gravação, né? Eu lembro, se você não sabia, porque está assistindo a exibição do programa, então fica o alerta. Toda vez que o Vejam Só é gravado, seja ele o debate ou seja o entrevista, como o de hoje, a gravação é transmitida em tempo real para o YouTube, para o nosso canal lá no YouTube. Ele não fica arquivado. Você só vai ter acesso posterior a essa entrevista depois que ela for ao ar, em rede aberta. Mas quem estiver assistindo a gravação agora em tempo real pode e deve participar mandando, né, a sua pergunta, seu comentário, a gente põe aqui no ar. A Angélica recebe lá na técnica e me avisa e a gente põe no ar como se você estivesse aqui na nossa plateia, né, para
me ajudar a apertar o pastor Kennedy. Muito bom. Deixa eu pôr no ar a enquete antes que eu esqueça de novo, né? Vamos lá. A enquete de hoje é a seguinte: como cristãos, estamos livres de cumprir a lei do Antigo Testamento? 3 possibilidades de resposta. Primeiro, totalmente, portanto, estamos livres, totalmente livres de cumprir a lei do AT. Segunda resposta, estamos parcialmente livres de cumprir a lei do Antigo Testamento. E a terceira resposta, que é a minha, tenho dúvidas. Então, se você não tem certeza, se você não quer cravar totalmente ou parcialmente, vota no tenho dúvidas. Eu votei nessa. No fim do programa, eu acho que eu não vou ter mais. Mas, nesse momento, eu tenho dúvidas. Pastor Kennedy, o senhor já nasceu no lar evangélico ou se converteu? Sim, eu nasci no lar evangélico. Os meus pais, quando eu nasci, eles eram da Assembleia de Deus, né? E depois eles foram para a Igreja Adventista da Promessa, isso por volta da década de 80, lá no estado de Rondônia, né? Então, mas eu já nasci no berço evangélico, já tive uma criação toda na igreja, né? E hoje sirvo a ela como ministro da palavra, como pastor. Há quanto tempo o senhor é pastor? Sou pastor há 14 anos. Qual a principal... Isso é uma pergunta que nunca ninguém fez, né? Nunca ninguém fez. A principal diferença entre as duas adventistas? Eu diria que são muitas diferenças. Muitas? Muitas diferenças. É curioso isso, porque há uma... Eu acho que o que deixa as pessoas com essa sensação de que é muito parecido é o termo adventista, né? Tanto é que nós nos identificamos como promessistas, né? Que é exatamente para a gente trazer essa diferença. Mas eu vou trazer algumas principais, né? O nosso pastor fundador, a Igreja Adventista da Promessa, ela existe desde 1932. Né? O pastor João Augusto da Silveira, ele é um alagoano, ele ouviu o Evangelho pela primeira vez em 1909, num culto de Natal, 24 de dezembro de 1909, numa pregação do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Tá brincando? Sério. Eduardo Carlos Pereira? Eduardo Carlos Pereira. Presbiteriano independente da minha denominação. Exatamente. Então Fundador. Temos coisas em comuns. Não acredito, eu não sabia disso. Nós temos um livro histórico da nossa denominação chamado Marcos que Pontilham o Caminho. Ele está esgotado na nossa editora, mas eu prometo, quando ele for relançado, eu lhe dou um de presente. Por favor, isso vai ser uma relíquia. E conta, nesse livro, o dia no Maranhão, São Luís do Maranhão. O pastor João Augusto não era pastor ainda, ele tinha 16 anos de idade. Ele é convidado por um irmão chamado irmão Félix para ir num culto de Natal, dia 24 de dezembro de 1909, e que estaria em São Luís naquele dia um grande pregador do Brasil naquele tempo, né? E era exatamente o Eduardo Carlos Pereira que pregou naquela noite. Foi a primeira vez que ele entrou numa igreja protestante, que ouviu a pregação do Evangelho pela primeira vez. Ele ganha uma Bíblia desse irmão Félix, que o levou. Logo depois, a família retorna para de onde tinham vindo, que era do Pernambuco. E ali tem ele vai ter ali, então, o seu aprofundamento com relação à igreja evangélica. Ele tem um contato com uma prima batista, mas não se identifica muito. Depois ele tem um grande amigo chamado Manuel de Melo, que era presbiteriano. Manuel de Melo, o missionário. E aí ele tem depois um contato aí sim ele vai ter um contato com os adventistas do sétimo dia, onde ele vai congregar com esses irmãos. Ele se torna compostor, né, que que existe no movimento Adventista do sétimo dia, e depois ele vai ser pastor na Adventista do sétimo dia por 11 anos. E o que faz ele sair, e aí eu chego à divergência, a diferença, o que faz ele sair do movimento é a inquietação que ele encontra na profecia de Joel, capítulo 2, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre os pais, os filhos. E ele se aprofunda nisso. E, curiosamente, esse é um tempo que, na história da Igreja Evangélica Pentecostal no Brasil, está surgindo o movimento pentecostal.
a Igreja Assembleia de Deus, Congregação Cristã, mas isso é muito incipiente ainda. Ele não tem essa influência. Ele tem um despertamento do estudo da palavra com relação O Brasil para Cristo é pentecostal. Sim. O Manuel de Mello é o fundador da Brasil para Cristo. Mas não é o mesmo. Ah, não é a mesma pessoa? Não é mesmo, Ah, é tá. outro. Okay. É outro, esse é outro. E aí, esse era presbiteriano, esse Manuel de Mello. Ah, tá. Ele era presbiteriano do Brasil. Entendi. E ele, então, não consegue mais ficar no movimento. Por causa disso, ele pede para se desligar. Ele recebe uma carta de desligamento com boas recomendações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele tem uma experiência, em 24 de janeiro de 1932, uma experiência pentecostal. E, a partir daí, ele começa a pregar e começa um grupo de pessoas a se reunir para oração, para buscar essa experiência. E o movimento começa daí. Curiosamente, Heber, desde o início, e aí vem as diferenças, o que ele traz para a Igreja Adventista da Promessa? A observância do sábado, as leis dietéticas de Levíticos capítulo 11. Porém, há uma dúvida que é recorrente. E qual é o posicionamento dos Adventistas da Promessa com relação a Ellen White como profetisa? Nenhum, desde o início. Isso nunca foi trazido para o movimento da promessista. Nós nunca tivemos ela como inspirada, nunca tivemos os seus escritos, nada da nossa biografia, da nossa bibliografia tem a respeito dos ensinos de Ellen White. Então, assim, as diferenças são muitas, até mesmo no entendimento dessas duas coisas. O sábado, para nós, não é um ponto fundamental para a salvação e nem é uma chave hermenêutica para entender as Escrituras. Nós não usamos o sábado para decifrar as Escrituras. Nós entendemos que o sábado é o dia do Senhor, está colocado na palavra de Deus, temos esse dia como o dia do Senhor, dia de adoração a Ele. A abstinência de alimentos não é para nós uma questão de saúde. Nós não entendemos que a carne de boi é mais saudável que a carne de porco, né? Os dois animais, como qualquer tipo de alimento, transmite doenças, enfim, não é essa a questão. É por uma questão que nós entendemos de soberania de Deus, que nós temos a oportunidade de glorificar a Deus, até mesmo naquilo que nós comemos e não comemos. E aí a gente chega naquilo que Paulo diz, né? Nós não comemos para a glória de Deus, glorificamos a Deus também nesse sentido. Então, o entendimento que vocês não comem? Nós não comemos aqueles animais que a Bíblia classifica como imundos, em Levíticos 11, né? Então, aqueles animais que estão ali, todo quadrúpede que não tem as unhas fendidas e não rumina, né? Os peixes que não são de escama e as aves que estão caracterizadas lá no texto. Ah, tá. Então, carne de porco vocês não comem? Não comemos. Tá bom. Mas come carne de boi? Comemos carne de boi. Entre os adventistas do sétimo dia, há muitos que têm uma dieta mais rigorosa. Sim. E acredito que entre os promessistas também. Ou não? Não é comum. Não é comum. Se tem, não é por uma questão do entendimento bíblico. Tá. É outra questão. O que eu vejo entre os... E, aliás, admiro profundamente os irmãos da Adventista do sétimo dia, é uma preocupação bastante forte com a saúde do corpo. Sim. Isso vocês têm também? Porque os presbiterianos não têm. Nós não somos... Nós não temos essa preocupação, eu diria assim, né? Nós temos uma preocupação comum, como todo cristão precisa ter com o templo do Espírito Santo. Deveria. Sim, mas não existe nenhum direcionamento nesse sentido. Perfeito. O sábado de vocês guardam o sábado? Sim. Nos mesmos moldes do sétimo dia, começa na sexta-feira e tal? Nós cremos da mesma maneira, né? Que ele começa vai de um pôr do sol ao outro pôr do sol. É o método judaico? Sim. Tá. Muito bom. Vamos lá, irmão. Acho que as outras diferenças vão aparecer ao longo da entrevista, caso existam, e também nos comentários que já estão enviando para cá. Você me avisa, viu, Angélica, quando você quiser, que eu ponha no ar aí alguns comentários. Então ela já mandou, deixa eu ver aqui. Tá. Cirlei Delfino, sou de Colombo, Paraná, Deus abençoe vocês. Amém.
O Diego, a lei e a graça não vivem separadas na vida do verdadeiro cristão. O Lucas Mateus, o que foi abolido na cruz foi a lei cerimonial. O Carlos Júnior, mas as igrejas reformadas já ensinavam essa tríplice divisão da lei moral, cerimonial e civil. Uhum. Então vamos lá. A Cirlei mandou uma saudação, um ósculo santo para você, Cirlei, para todos os outros, né? O Diego, a lei e a graça não vivem separadas na vida do verdadeiro cristão. Aqui eu vou parar um pouquinho, porque esse é justamente o nosso tema, né? A lei e a graça na vida cotidiana do cristão. Houve alteração na relação com Deus, no trato com Deus do cristão, do Antigo para o Novo Testamento? Como é que o irmão articula? Essa pergunta que todo mundo faz, né? Sim. Até na igreja presbiteriana, mas muito mais na igreja adventista. Qual a relação da lei com o cristão? A gente não tem como fugir da lei como cristãos, porque pela função dela. O apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro, a função da lei, em Romanos capítulo 5:20. Né? A lei tem uma função de revelar o pecado. Né? Ela deixa o pecado em evidência. É claro que aí nós precisamos olhar a lei a partir de alguns aspectos. A lei, no sentido do homem ainda não salvo, não eleito, não regenerado, o homem natural, ela exerce uma função. Né? A lei, no homem salvo, ela vai funcionar ou exercer de uma outra maneira. De qualquer maneira, nós não temos como fugir da relação com a lei. Por quê? Porque a natureza da lei é que ela não é má. Nós não podemos olhar para a lei como um problema. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que a lei é santa, justa e boa, em Romanos 7. O problema somos nós. Né? A dificuldade está em nós. Então, como que nós nos relacionamos com a lei? Primeiro, a maneira errada. A maneira errada de se relacionar com a lei é tentar se justificar a partir dela. E isso é uma tentação para o ser humano porque nós somos inclinados ao mérito. Nós queremos o mérito de qualquer maneira, queremos justificar a nossa vida de alguma maneira, queremos fazer por merecer. Né? Quando nós olhamos para a lei do aspecto de vida do Antigo Testamento, a gente precisa tomar um cuidado seguinte. Nós não podemos jogar a água fora junto com a criança. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que toda a escritura é inspirada e útil. Né? Então, lá no Antigo Testamento, nós temos um universo de leis. Boa parte dessas leis, para os cristãos, elas não fazem mais sentido. Porque, realmente, elas têm um aspecto civil, muitas vezes, um aspecto, eu diria, do contexto do próprio país de Israel, do próprio Estado. Ela tem um aspecto, às vezes, com relação à sua geografia. Tem aspectos da lei que estão ligados ao próprio povo no deserto. Outro ao povo quando chega em Canaã. Né? E existem aspectos da lei cerimonial também, que esses também são cumpridos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A ponto de que o cristão não precisa mais oferecer sacrifício. Né? Agora, existe aquele aspecto da lei que ele é inalterável. Nós precisamos lidar com ele, que é principalmente o decálogo, os 10 mandamentos. Né? Por exemplo, a gente pega o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o mandamento que, às vezes, eu penso que é o mais desprezado, porque ele parece ser muito simples. Né? Que, muitas vezes, nós definimos esse mandamento como dizer, ai meu Deus, então eu quebrei o mandamento. Não é tão simples assim. Deus não está preocupado ali com o detalhe de ficar chamando, invocando ele de forma irrefletida. Isso também é pecado. Mas o que esse mandamento revela é a responsabilidade que o povo de Deus tem de levar sobre si o nome de Deus. Né? Honrar o nome de Deus. Honrar o nome de Deus com toda a sua vida, com o seu testemunho. Então, assim, como que o cristão lida com esse mandamento? Né? Então, assim, ele é um bom pagador? Não sendo, ele desonra o nome de Deus. O seu testemunho, a sua vida pública, a sua vida no trabalho, a sua vida familiar, a sua relação com o seu vizinho. Então, nós não temos como fugir disso. Quando o cristão salvo, ele quebra esse mandamento, a Bíblia vai dizer que esse pecado que ele comete, que a lei revela que é um pecado, já foi punido em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele é justificado desse pecado. Agora, uma vez que ele é justificado desse pecado, isso dá a ele
a tranquilidade de continuar cometendo o pecado, quebrando a lei? Obviamente que não. Nós vamos ouvir o apóstolo Paulo dizendo, né, de maneira nenhuma. Romanos 6. Exatamente. Como nós que fomos livres da escravidão do pecado, continuaremos a pecar. Isso não faz nenhum sentido. Então, nós precisamos, pastor Heber, olhar para esse esmagamento de Cristo na cruz do Calvário, sendo punido pelos nossos pecados que a lei revela, olhar para isso com profundo temor, com profunda reverência, receber os méritos da vida de Cristo que cumpre perfeitamente a lei em nós e viver a partir daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, da lei do Espírito, que é uma nova relação, um novo viver, uma nova vida em Cristo Jesus, a partir de um estilo de vida que glorifica o nome de Deus. E isso tem a ver com a lei de Deus. Isso tem a ver em ser temeroso, em temer ao Senhor, em ser obediente ao Senhor, não para ser salvo, para justificar a si mesmo. Né? Mas, pastor, Sim. Não discordo de nada que o irmão disse, mas se a gente pegar o Novo Testamento, Jesus vai resumir toda a lei em 2. Perfeito. Né? Tudo isso que o irmão está falando se cumpre se eu observar o primeiro mandamento que Jesus deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, aí eu já sei a sua resposta. Tá bom. Vai, pode falar. Não, assim, vamos olhar, esse não é um problema novo, pastor. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus e os evangelhos, nós vamos ver essa tensão. Né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do jovem rico. Né? O jovem rico, olha quem é o jovem rico. O jovem rico é um judeu, circuncidado, filho de Abraão, um sujeito que tem uma vida religiosa externa invejável. Né? Qualquer mulher ia querer ele para genro. Qualquer mulher iria querer aquele jovem para genro, perfeitamente. Mas ele tem um grande problema. Qual o grande problema dele? Ele não tem certeza da vida eterna. Né? Então, assim, olha que coisa. Então, quando Jesus vem, ele encontra o povo de Israel em uma luta gigante, tentando justificar a si mesmo, a partir exatamente desse legalismo que eles olham para a palavra de Deus. Porque, historicamente, nós temos o povo de Israel, assim, antes do cativeiro da Babilônia, eles desprezam a lei de Deus. Eles adoram tanto a Deus no templo, quanto adoram, como Isaías 6 diz, aos espíritos debaixo do carvalho. Quando esse povo vai para o cativeiro da Babilônia, que eles voltam, isso é resolvido de alguma maneira no povo. Então, eles vão de um 8 a 80. Eles saem da idolatria, do desprezo da lei, e agora eles vão criar leis acima daquelas que Deus havia estabelecido. O que Jesus vai chamar de tradição dos homens. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o grande sermão do monte de Jesus, ele vai tratar da lei lá, ele vai tirar toda aquela crosta, toda aquela sobrecarga de legalismo, que ele chama de tradição dos homens, para que a lei ela fique clara. Né? Então, assim, o jovem rico, ele vem com toda essa carga. Ele tenta, mas ele não vai conseguir nunca, porque o propósito da lei não é justificar o homem, e sim revelar o pecado para ele. E o que fica claro ali é o seguinte: quando Jesus faz uma pergunta para ele: você conhece os mandamentos? E Jesus cita aqueles referentes ao amor ao próximo. E Jesus não está perguntando se ele conhece a lei, porque Jesus está querendo que ele se justifique através dela. Ele se justifica. E ele se justifica. Mas o Jesus está usando a lei ali exatamente no papel que ela tem, que é revelar o pecado, que é revelar a condição dele. Qual era a condição daquele homem? O que ele deveria ter feito? Diante da lei que Jesus expõe, ele deveria ter caído aos pés de Jesus e ter dito: Deus meu, tem misericórdia de mim, pecador. Como o publicano no templo. Né? Exatamente. Agora, o que é que ele faz? E que fica muito claro. O texto vai dizer que ele, contrariado, sai,
porque Jesus dá uma ordem para ele, vai, vende tudo que tem, só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. E o que Cumprir o primeiro mandamento. é cumprir o primeiro mandamento, exatamente. Que é amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, ele pensava que cumpria a lei em relação ao próximo, mas a primeira parte da lei, ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Ele amava as riquezas. Ele amava as riquezas. Pastor, a gente vai fazer um breve intervalo. Já já a gente volta, tem um monte de coisa aqui, né? Por exemplo, a Igreja Adventista da Promessa crê numa coisa chamada abstinência. Eu vou querer saber o que é isso aqui, tá? E também numa outra que eu vi no livro de vocês, distinção das leis. Aí o irmão vai explicar. E, obviamente, uma curiosidade que todo crente tem, até o incrédulo, né? Como é que é a escatologia, Ok. do ponto de vista de vocês? Tudo isso e muito mais, já já, logo depois do intervalo. Mas, olha, não esquece de te bater uma foto agora, de você assistindo ao programa, mandar para nós, que assim você concorre aos brindes que nós sorteamos aqui. E aproveita esse intervalo para visitar o site da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Ela tem... A Agrade é uma escola de Bíblia, tem cursos em plataforma de ensino à distância. Você pode estudar aonde você quiser e se aprofundar muito nas escrituras sagradas, né? E caso você faça isso agora, dá uma passadinha também no site da Hit TV para que você possa mandar suas críticas e sugestões e fazer a gente produzir um programa cada vez melhor, tá bom? A gente volta já já. Que momento gostoso é esse que vamos viver agora no Vejam Só a Entrevista. Quando você aparece, você mandou sua foto. Se não mandou, manda. Porque você pode ganhar presentes aqui do Vejam Só. Eu levei mais de 20 anos, acredite, pastor, se quiser, mais de 20 anos para ganhar a minha caneca do Vejam Só. Você pode ganhar sendo sorteado ou sorteada, desde que você envia a sua foto para cá, tá? Quem não quiser esperar 20 anos, vai... Esse mês completa 25 anos de programa. Então, quem não quiser esperar, vai ao Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar, e lá você vai encontrar tanto a caneca quanto um monte de outras coisas extremamente úteis e bonitas para quem tem fé. O Shopping do Povo, ele fica na Avenida São João, bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo. Tá aí, ó, no número 816. E lá, a dona Eliane vai te atender com todo carinho e você vai poder encontrar tudo o que você procura para a edificação da sua vida em Cristo Jesus e até para andar elegante ou eleganta, tá bom? Vamos lá, a primeira foto de hoje é do Samuel e do Rafael. Eles moram lá na Bahia, em Teixeira de Freitas. Tá aí, Samuel e Rafael. Não sei quem bateu a foto, né, Samuel e Rafael? Muito bom, mas é bom ter vocês aí em Teixeira de Freitas. Deus abençoe, muito obrigado pela audiência de vocês. Lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, passei uma vez só por Copacabana, passando assim, coisa linda, né? Mas não consegui ficar lá. Irmã Graça é nossa telespectadora. E aí, irmã, se eu for lá para o Rio de Janeiro, você consegue me hospedar para eu conhecer melhor Copacabana? E em Pernambuco, na capital, Recife, o Adriano é nosso telespectador. Seja muito bem-vindo, Adriano. Deus abençoe você. Muito obrigado. Muito bom. Nós estamos conversando com o pastor Kennedy Matos, da Igreja Adventista da Promessa. Eles são conhecidos como promessistas, para se distinguir da outra Igreja Adventista, que é a Adventista do Sétimo Dia. E eles têm esse livro aqui, né? A Fé que Professamos, que é o livro onde você encontra um resumo doutrinário, uma exposição, melhor dizendo, doutrinária, detalhada dessa igreja. É o equivalente ao Nisto Cremos, que é o livro oficial dos Adventistas. Aliás, uma advertência que eu queria fazer, por uma série de razões que não convém aqui abordar, há um preconceito bastante difundido entre os evangélicos contra os adventistas, né? E tem uma série de razões que, vira e mexe, a gente aborda aqui. Inclusive, tem alguns grupos apologéticos que me hostilizam por dar espaço aos irmãos e irmãs adventistas.
Pois bem, muitas vezes esse desconhecimento a respeito da Igreja Adventista, seja da promessa ou seja do sétimo dia, é oriundo de coisas que você ouviu há 20 anos atrás lá na sua igreja histórica. Para saber exatamente o que os adventistas pensam e defendem como doutrina, é o livro Nisto Cremos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou A Fé que Professamos, esse livro aqui, que é a Igreja Adventista da Promessa. É isso que a gente precisa fazer, usar o texto oficial. Ah, mas é que a Ellen White, no Reich o Parta, lá do ano 1000 e nada... Pode até ser que a igreja tenha adotado esse ensinamento ou não, porque a Ellen White não é fundadora da igreja. Tanto é que você tem adventista que enxerga a Ellen White como uma irmã comum, sim, normal, né? Então, o livro oficial é que tem que ser a base para as nossas críticas. Ah, mas uma vez eu ouvi alguém falar não sei o quê, que eu vou usar uma frase que se usa muito, né? Ah, tem que tomar cuidado com o adventista porque ele fala com os dois lados da boca. Alguns adventistas até já admitiram que isso acontecia no passado e hoje eles colhem os frutos danosos dessa atividade e se arrependem disso. Aí eu pergunto para os históricos e para os outros, né? E nós nos arrependemos de quê? Ou a gente não tem nenhuma falha na nossa história. A gente não precisa mudar nada na nossa caminhada de fé com Cristo como parte do corpo de Cristo. Bom, muito obrigado pelo... Esse aqui é meu ou não? É um presente, por favor. Então tá. Já estou tomando posse da bênção aqui, como diz o meu chefe, né? Mas tá bom. Se você quiser participar da entrevista, manda o teu comentário que eu ponho aqui no ar, tá bom? Voltando, pastor. Sim. O irmão tem falado sobre a importância da lei, mas tanto no livro de vocês quanto na sua fala, eu percebo que não é qualquer lei que o cristão precisa observar. Como saber qual é qual, já que todas elas estão no Antigo Testamento, espalhadas? Sim. Então, aí a gente precisa seguir aquela regra básica de Paulo a Timóteo. Primeiro, não desprezar a Escritura em parte alguma. Eu acho que isso é um cuidado que nós precisamos ter, né? E às vezes há esse movimento, essa inclinação de tentar desprezar o Antigo Testamento como se ele fosse algo ultrapassado. Ora, toda a Escritura é inspirada. Então, mesmo aquelas leis que nós não estamos mais, de nenhuma maneira, obrigado a cumpri-la, ela não exerce mais poder sobre o cristão, como as leis cerimoniais. Enfim, elas têm a sua importância. Existem princípios lá que são importantes, princípios éticos, né? Enfim, não há uma necessidade de cumprimento daquilo, porque aquilo havia um propósito, né? Agora, então qual é a diferença? Nós fazemos uma distinção, né? É exatamente da lei moral. Essa lei moral, nós entendemos que ela não é uma lei, ela não foi dada ao judeu. Ela foi dada ao homem, ao ser humano. Ela é homologada no Sinai. O apóstolo Paulo vai dizer de um tempo em que a lei não tinha sido dada. Ou seja, mas ele diz, mas o pecado estava lá, né? A lei é homologada no Sinai. A lei de Deus, reflete o caráter de Deus. Essa lei, ela nunca deixou de existir. E vai ser cumprida até no céu. Exatamente, perfeitamente. Então, essa lei está em vigência. Tanto está em vigência, é um detalhe importante, porque uma das coisas maravilhosas que tem na graça é que ela nos leva a uma coisa que hoje a igreja contemporânea, eu acho que tem deixado passar um pouco por causa de uma questão que é o seguinte, pastor Heber, quando nós desprezamos a lei de alguma maneira, nós relativizamos o pecado. Então, nós temos um perigo com relação a isso. O desprezo da lei vai relativizar o pecado. Então, assim, por quê? Porque a lei aponta o pecado. Como que eu, um promessista, lido com o quarto mandamento? Eu lido com esse mandamento da seguinte maneira. Quando chega ao pôr do sol do sábado, o fim dele, eu preciso
ao olhar para essa lei, ser levado a um sentimento de confissão. Eu creio que esse é o dia do Senhor. E eu não posso, de maneira alguma, chegar no final desse dia, ter uma posição arrogante e dizer eu cumpri esse mandamento, porque eu não cumpri. Não. Eu preciso chegar a esse pôr do sol e fazer uma oração de confissão. E dizer, Senhor, esse é o teu dia santo. A tua palavra diz que nesse dia eu não devo pensar os meus próprios pensamentos, dizer as minhas próprias palavras, como Isaías 58, 13. Não devo me preocupar com as minhas coisas, mas eu quebrei esse mandamento. Eu fui desobediente. Mas eu conto e creio nos méritos de Cristo Jesus, meu Senhor, que atribui a mim justiça, a ponto de que eu ser considerado perfeitamente obediente com relação a esse mandamento. E me arrependo dos meus pecados e confesso os meus pecados, mas me agarro a Cristo Jesus. Então, esse é o papel da lei no cristão. Ele precisa levar o cristão à confissão. E confissão não é eu dizer aquilo que eu fiz, informar a Deus o meu pecado. Confissão é eu concordar com aquilo que o Espírito diz sobre quem eu sou e o meu pecado cometido. E ele vai fazer isso através da revelação da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Agora, qual foi a minha postura em relação à vontade de Deus? Isso precisa me levar a confissão, arrependimento e a fé. A crer que sou aceito por Cristo Jesus, por Deus, através de Cristo Jesus, sua perfeita justiça que é atribuída a mim. Porque a minha sempre falha, eu sempre estou no vermelho, né? Então, eu preciso me relacionar com essa lei. Agora, obviamente, existe um conjunto de leis cerimoniais que essas se cumpriram em Cristo Jesus. E eu não tenho mais, não há razão do porquê eu cumprir essa lei. Eu, na verdade, não tenho nem condições, porque não tem mais nem templo. Uhum. Agora, vamos lá. Só um exemplo Ok. do que se observa ou não. Eu posso comer bife à parmegiana? Sim. Mas na lei sim. não pode misturar carne com leite. Verdade, verdade. Sim, sim. Então, aí é que está. Quando a gente vai para essas miúças da lei, nós cremos que isso se cumpre. Isso não existe no cristão hoje, exatamente por causa da obra da graça de Cristo Jesus, esta preocupação. Eu não tenho como cristão que ficar me preocupando com esses pormenores da lei, que são importantes, que tiveram o seu objetivo, mas nem os por maiores. O que eu preciso é permitir que, diante da revelação, daquilo que a lei diz quem sou, ter uma relação com a graça. Ela precisa me levar a isso, né? Então, nós cremos que existe essa distinção. Nós cremos que os decálogos, os 10 mandamentos, eles estão em vigência para todo homem, não é só para o judeu ou para o adventista, para todo ser humano, né? Tanto que a nossa civilização ocidental, ela é formada em cima disso, né? Esse é o pilar da civilização ocidental, inclusive, né? A irmã Cirlei Delfino mandou o seguinte comentário. A lei é como um espelho para mostrar o nosso pecado. A graça é o que Cristo fez na cruz por nós. Assim eles andam juntos por reconhecer que Cristo fez. Claro. Então, lei e graça caminham juntos. Deixa eu aproveitar e mandar um ósculo santo para a irmã Mariluze, que é minha vizinha, né? E que foi quem me passou o contato. Tanto a irmã Mariluze quanto seu esposo, sua família, né? Um ósculo santo para vocês, Deus abençoe. Tem sido um privilégio. Eles mudaram há pouco tempo lá, mas é muito bom, né? Havia lá um outro casal, Ali, Eliane e o Marcos, que são da Igreja Assembleia de Deus, né? E aí, quando eles puseram a chácara à venda, a gente, na minha família, começou a orar. Falou assim, Senhor, manda o irmão aqui, porque... Né? Já é uma chácara. Sim. Aí o pessoal muda lá para fazer bagunça. Sim. Mas não, aí foi a irmã Mariluze. Uma bênção. Uma bênção. Uma bênção. Pastor, vamos lá. Vocês são calvinistas ou arminianos? Arminianos. A Igreja Adventista da Promessa é arminiana. Um outro detalhe da diferença, né? Ela também é pentecostal. Ela é avivada, né? Como por causa da experiência do fundador, inclusive, né? A promessa aí é a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo, perfeito.
né? Nós somos arminianos, confissão arminiana, arminiano clássico, né? Arminiano. Legal, muito bom. Aquilo que o irmão estava falando agora há pouco era sobre a distinção das leis. Sim, exato. Mas tem uma coisa interessante. Se vocês são arminianos, no livro, esse livro aí que eu mostrei, vocês falam em eleição, chamado e perseverança. Sim. Isso é coisa calvinista. Não, é bíblico, né? A Bíblia fala sobre a eleição, não temos como desprezar isso. Aliás, é uma doutrina extraordinária, são doutrinas fundamentais da soteriologia, né? São doutrinas fundamentais da soteriologia. Sim, nós cremos na eleição. A eleição a partir do ponto de vista do fundamento arminiano, porque no arminianismo também se crê na eleição, mas a partir da presciência, né? Sim, nós cremos na predestinação, também a partir da presciência, no entendimento arminiano, né? E na perseverança dos santos. Nós concordamos que o crente não levanta salvo, peca no almoço, perdeu a salvação e se arrepende e está salvo de novo. Nós não cremos nisso. A obra de Cristo na cruz do Calvário é algo muito caro, né? Nós cremos que o salvo ele persevera em Cristo Jesus, a sua salvação é preciosa, ela é sustentada pela obra do Espírito Santo, né? Pela obra da graça de Deus, e não é algo simples. Nós cremos na apostasia, que é o desvio da salvação, né? O desvio é o cair da graça. Vocês recebem crentes de outras denominações? Sim, recebemos sim. Recebemos e eu tenho na igreja que pastoreio irmãos de outras denominações que vieram, mas recebemos sim. Não temos o rebatismo, né? Nós cremos num só batismo também. E a doutrina da abstinência, o que é? É aquela que eu expliquei, ela está restrita em Levíticos 11, aquela lista ali, né? Ela não é dietética, no sentido de dieta. Tanto é que nós, como eu disse, nós não somos vegetarianos ou veganos. Nós fazemos uso de carnes, né? Tomamos refrigerante, café, enfim. Tomam café? Tomamos café, gostamos de um café. Mas no sentido daquele aspecto, nós entendemos que Levíticos capítulo 11 não é uma exigência legal para a salvação, nada disso, mas nós entendemos que é um cuidado da parte de Deus, nós entendemos que é um jeito de nós, até mesmo numa coisa simples como comer, temos a oportunidade de adorar a Deus, glorificar a Deus. Entendemos que o Senhor, em sua soberania, decidiu assim. Não há uma explicação clara, ele diz assim e nós adotamos. Eu acredito que aquela lista tem, sim, algum tipo de orientação para a saúde. Sim. Né? Talvez a gente não consiga muito. O problema é que comida tem muito a ver com hábito, né? Sim, cultura. Mudar hábito é uma coisa terrível. Sim. Acho que foi o Einstein que falou, não sei, que era mais fácil quebrar o átomo do que um hábito. Faz sentido. Legal. E vocês têm a cerimônia do lava-pés? Temos a cerimônia do lava-pés. É na Páscoa? É em toda a ceia. Ah, é? Em toda a ceia. Como é que é isso? Explica. Por quê? E é uma cerimônia muito bonita, inclusive, porque nós entendemos que o momento da ceia, nós precisamos trabalhar duas dimensões na igreja, né? A ceia, ela trabalha a minha relação e a minha comunhão com Cristo, né? Eu como do corpo de Cristo. Então, eu reafirmo ali que eu tenho comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o lava-pés é a confirmação da minha comunhão com o meu irmão, com o meu próximo. Jesus, ele faz ali a cerimônia do lava-pés num contexto antes de ser preso, né? E Lucas vai dizer que o contexto era de briga, de discussão. Os discípulos estavam discutindo quem seria o mais importante, o mais no reino, né? Então Jesus pega e
faz aquilo, ele ensina uma lição de humildade, uma lição de serviço. Nós usamos como uma mensagem de humildade, de serviço, que na Igreja de Cristo o pastor serve ao membro comum. Isso é exemplificado por ele lavar os pés do irmão. Mas não é uma coisa mecânica, precisa haver uma verdade. Então, nós reforçamos ali, quando lavamos os pés uns dos outros, que nós estamos ali para servir o nosso irmão em Cristo Jesus, que ele é importante, que ele tem um valor em Cristo, eu amo em Cristo Jesus. Mas como é que é? O pastor é que lava os pés? Todos lavam. Todos? Todos lavam. Todos lavam. Vocês têm uma estrutura para isso? Temos uma estrutura. Funciona muito bem. Ah, eu quero ver isso aí. Importantíssimo. Que dia que é a ceia? Sábado que vem. No próximo sábado... É todo primeiro sábado? Não existe uma data específica. Ah, não? Não, cada liderança de igreja, cada pastor tem uma dinâmica e aí ele exerce. Na minha, eu faço a cada 2 meses. Tá. Né? Vamos lá. Como é que é a escatologia de vocês? Que o programa está acabando. Ok. A nossa escatologia, nós cremos que a igreja passará pela grande tribulação, né? A igreja estará aqui na grande tribulação, o anticristo perseguirá a igreja. E após, no final da grande tribulação, ela é encerrada com a volta de Jesus. Jesus vem de forma visível, todo olho verá, e o milênio, ele acontece no céu. Ele começa após a segunda volta de Jesus, ele é a bodas do Cordeiro, nós entendemos que é a bodas do Cordeiro, e ele acontece no céu. Como assim? O Jesus volta e volta para o céu? Isso, ele leva a igreja. A igreja vai ao encontro de Jesus nos ares. E os salvos ficam, e os perdidos ficam onde? E nós entendemos, segundo Apocalipse 19, que eles são mortos. Porque nós entendemos de 2 ressurreições. A ressurreição dos justos e dos injustos. A do justo acontece na primeira vinda de Jesus. Ele desce e ressuscita os mortos. Ressuscita os justos. Os justos. Ok. E leva os vivos transformados e os justos ressuscitados para o céu. Perfeito. E todo o resto fica morto, o planeta fica inerte por 1000 anos, é isso? Nesse período, nós entendemos que o milênio acontece no céu, as bodas do Cordeiro, e, ao mesmo tempo, na Terra, nós temos aquilo que nós entendemos como a prisão de Satanás. Certo. E a ressurreição dos ímpios é após esse período de 1000 anos, onde acontece o juízo final e a consumação. Que não é mais nesse planeta, né? Mas aí vem o novo céu e nova terra. Isso, perfeito. Vai ser aqui ou a gente vai ficar no céu? Não, vai ser aqui. Vai ser aqui. A igreja desce, Deus faz nova todas as coisas. Entendi. Maravilha. Puxa vida, pastor, que beleza a sua entrevista. O senhor já falou sobre serem arminianos, né? E acredito que a relação do cristão com o sábado foi... Com o sábado não, com a lei foi bastante clara. Última pergunta. Como é que vocês entendem Romanos 14? Israel. Não, aquele... Um faz distinção entre dia e dia, outro não faz. Sim. A liberdade... Pode consultar. Sim, a liberdade, né? Só para me poder... A pergunta é mais clara, é a seguinte. Muitos irmãos adventistas, não sei se todos, defendem a ideia de que o selo do Espírito Santo é justamente a guarda da lei. Certo. Os irmãos têm esse entendimento? Não, para nós não. O sábado não é... O sábado é um selo, mas não é... Ele é um selo da criação. Nós não cremos que o sábado, ele é o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a própria presença do Espírito, com uma ênfase no batismo do Espírito Santo. Para nós cremos assim. Eu mencionei Romanos 14, que aí Paulo fala, um faz distinção entre dia e dia, outro acha que todos os dias são iguais, tal. Essa é uma tensão que já está lá, né? Ou seja, o apóstolo Paulo ali, ele já está falando a partir do ponto de vista da relação da igreja com o mundo gentil, né? Então, assim, nós percebemos que ele não vai entrar nessa discussão, né? Muito bom. Muito obrigado, pastor Kennedy Matos, da Igreja Adventista da Promessa, né? E quem quiser entrar em contato com ele, os contatos foram publicados ao longo da entrevista, e se você não anotou, não tem problema nenhum. É só entrar nas redes sociais, vejam só que você vai ter aí
o contato do pastor Kennedy. Vamos ver o resultado da nossa enquete. Como cristãos, estamos livres de cumprir a lei do Antigo Testamento? Quem votou em totalmente? Então, como é que eu faço? Tá bom, você vai ler aí os que votarem totalmente, parcialmente e em tenho dúvidas. Eu não tenho mais, tá? Mas eu já tinha votado em tenho dúvidas, então fica lá o meu voto. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só a Entrevista Querendo o Senhor. Até lá.